Boa noite para todos, a paz do Senhor Jesus. Estou vendo muita gente querida, é bom vê-los. Eu espero que essa não seja a primeira e a última, que seja apenas a primeira, tá bom? Vamos ler, irmãos, no livro de 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios, no capítulo 5. Paulo manda esta carta a quem mora em Corinto. Tem uma igreja estabelecida lá, e é uma igreja que quem tem o mínimo conhecimento bíblico sabe que era uma igreja com problemas. E um dos grandes problemas da igreja de Corinto está imbuído aqui neste capítulo, e é sobre isso que eu queria falar um pouquinho hoje, a fim da gente se perceber melhor, ficar mais atentos, tanto eu como pastor, você como pai, como mãe, como educadores que estão aqui, que eu posso ver, tem uma quantidade considerável de educadores aqui, e fica um alerta para a gente, como igreja, como família, como pais. Vamos lá então, com entendimento. Está escrito assim: um homem escreve uma carta a uma igreja e diz assim: olha, geralmente, se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, o negócio está tão enorme, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Então havia um caso aqui de um incesto indireto. Um filho estava tendo relação com a madrasta. Você vai ver que toda a admoestação é dirigida apenas ao homem e não à mulher. Claro, evidente, Paulo está tratando da sua igreja. Esta mulher, muito provavelmente, não fazia parte da mesma. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o tal ato praticou em nome do Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância. Olha o paradoxo, é uma igreja com problema visível, todo mundo sabe, e a igreja se jacta disso. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouquinho de fermento faz levedar, inchar, comunica, passa um para o outro, contagia toda a massa. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, e agora ele faz uma alusão àquilo que a gente vai fazer hoje, que é cear. A Páscoa do judeu, a ceia do Senhor, nossa hoje, a Páscoa, aquilo que remete à saída do povo de Israel do Egito, quando um anjo ia passar e ia matar todo mundo, a não ser que
a família tivesse imolado um cordeiro e nos umbrais da sua porta passasse sangue. O anjo do Senhor passaria e a porta que tivesse com este sangue no seu umbral, ele passaria por cima e o povo seria salvo. Páscoa, Passover, passar por cima, ser salvo. Foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. E aí, por uma questão de bom senso, existe o capítulo 10 que diz: isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do planeta. Mas agora escrevi para que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento, do qual Deus é o próprio estômago, o próprio ventre, ou idólatra, na egolatria, na idolatria, no culto, no adorar-se a si, a sua inteligência, a sua proficiência, a sua capacidade, os seus dons, o seu dinheiro, tudo idolatria. Ou ao maldizente, ou ao beberrão, aquele que transforma o prazer no excesso, que não tem limite, que não sabe falar, posso ir até aí. Ou maldizente. Não é o maldizente que olha para o céu e fala, meu Deus, tu não existes. Ou, te odeio, mas é o maldizente, esse mal do dia a dia nosso, de maldizer a nossa vida, de reclamar de tudo, esse é o maldizente. Ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Olha só como é que Paulo protege a sua igreja. Por quê? Que tenho eu em julgar também os que são de fora. Isso não é caso meu. Os de fora, os que não são da igreja, o que é igreja? Igreja dá na cabeça igual piolho? Não. Igreja foi algo pensado por Deus desde a eternidade. Não havia tempo. Ele pensou. Efésios, Paulo, mesmo Paulo diz que ele que pensou na igreja. A igreja, este corpo místico, não é essas quatro paredes, mas essas alminhas aqui vivas, que amam a Deus, que gostam do Evangelho e se deixaram moldar por Ele, isso é igreja. Não é um nome, não é uma denominação. Igreja é algo tão sério que Cristo, que foi cantado aqui 3, 4 hinos sobre esta morte, morreu por causa da igreja. No livro de Efésios, lá no capítulo 5, que fala, marido, amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja. E por ela se entregou, morreu por ela. Isso é igreja. E ele tem uma preocupação de proteger a igreja. De qual fenômeno? O que acontecia lá? E aí ele continua, não julgais vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que são de fora. Ou seja, o que não é daqui é Deus, mas o que está aqui, pastor Marquinhos, o negócio é com você. Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós o iníquo.
Por que é a preocupação de Paulo com a igreja? Porque ele não se preocupa com fornicador, com ladrão, com adúltero, com maldigente, com beberrão, de fora. Porque quem é de fora assim o faz sem nenhuma disfarçatez. Não há nada encoberto. Não há mentira, não há engano. É visível, mas aqui dentro não pode haver tais coisas, porque quando tais coisas começam a acontecer, surge no nosso meio este fenômeno, este elemento chamado fermento. Quando a gente começa a detectar entre a juventude, entre os irmãos e irmãs, entre o marido e a mulher, entre os nossos grupos de pares, de escola, seja lá qual que for, quando há um contágio da doença, cabe a gente remover um elemento. Ora, eu fiz um curso agora no Rio, de reciclagem de CAC, de combate a incêndio. São 3 elementos para o fogo acontecer. Primeiro, óbvio, um combustível, madeira, gasolina, plástico, tudo é combustível. Segundo, um comburente, oxigênio, que sustenta a chama. Terceiro, uma fonte de aquecimento que seja capaz de colocar esse combustível no seu ponto de combustão. É o fogo. Se eu tiro um desses elementos, não existe fogo. E tudo que eu vou fazer e falar hoje aqui, porque eu não mudo mensagem, para que possa formatar-se a quem vem à igreja, porque quem vem à igreja que deve se formatar à mensagem do Evangelho. Tudo que eu vou dizer hoje aqui é para que não aconteça um incêndio e que seja tirado do nosso meio iníquo. O problema é que esse texto fala sobre fermento. Fermento, pouco, tem muita cozinheira aqui. Pouco. A ação é no âmbito do invisível, ninguém vê. Olha para lá, você vai ver crescer. Quem tem paciência para tal. Mas não vai ver o agente, está misturado lá dentro, ninguém vê, mas ele tem uma capacidade de transformar a massa, o ambiente onde vive, seja lá qual for. Qual é o nosso problema? O nosso problema é ignorar o perigo, a proficiência, a capacidade do fermento, da influência dentro da igreja, dentro de casa, dentro da escola, em qualquer ambiente, e a gente vai vivendo como na simplicidade, e quando você abrir o seu olho, pastor, há um incêndio que tomou conta da igreja, porque nenhuma ação foi tomada. Moda Bangu, vamos seguir como estamos, porque afinal de contas, na nova aliança, você pode andar segundo a sua consciência. Não é isso que eu ensino aqui? Que não existe pastor, padre, xamã, voodoo, cacique, nada. Eu tenho a obrigação de ensinar você, mostrar o caminho, a decisão é sua. O que você veste, isso é problema seu. Eu não tenho que ditar regra de moda. Você toma a sua decisão, viva como quer viver. A palavra é pregada aqui todo santo dia. A decisão é algo seu. Você tem todo o direito de se arrebentar todinho, de se esfolar todinho, de pular de todos os pináculos do templo e se quebrar todo, desde que seja só. Porque quando eu começo a detectar contágio, porque eu não subestimo o poder da influência.
A influência é algo que traça e corta a Bíblia inteira. Começou em Gênesis, por exemplo. O terceiro agente é o agente que se coloca entre você e a sua esposa, entre você e o seu amigo, entre você e o jovem que está do seu lado, entre você e o seu pastor, entre você e a igreja. É sobre esse terceiro agente que eu quero falar. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, você vai ver cansado de saber a queda do homem. Lá está este agente da influência. O que é agente da influência? É o que questiona, é o que relativiza a palavra do pai, do pastor, do professor, de todo aquele que quer bem. Este é o ser que chegou no Éden. Está lá, é a serpente, você sabe da história. Ele é aquele que vem com essa proposta. Será que é isso mesmo? Será que seu pai não é quadrado? Será que não é velho? Será que é isso mesmo que ele quis dizer? E ele passa deste princípio. Aí vem Eva, olha a fruta, boa para se comer, agradável aos olhos, para dar discernimento. A proposta é super interessante, porque afinal de contas é nada mais, nada menos que a independência de Deus. Você lá, eu não preciso de você, você como tu. E aí Eva vem, come. Adão vem, se lambuza todo. Influência. Um terceiro agente aparece no jardim. Aparece dentro de casa, aparece na família. Aparece na escola. Aparece na mocidade. Aparece no ciclo de oração. Aparece muito no grupo de louvor. O terceiro agente vai cirandando. Qual é a arma? Aí a moçada acha que é forte. Se Jesus Cristo, Mateus capítulo 4, olha, a Bíblia faz, passam-se milênios, a mesma artimanha no deserto, Mateus capítulo 4, é o mesmo adversário agora com Cristo, tentando colocar nele essa influência. É um homem morto de fome, 40 dias. Come. Está em uma pedra, transforma ela, vocês sabem da história, transforma ela em pão. E Jesus fala, não, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele perde nessa. Pega Jesus, leva ele no pináculo do templo. Olha a proposta, a sutileza. Você vai aturar esses discípulos. Ficar tocando nesse pessoal que não entende, que não ouve, que não tem o pavilhão auditivo, tem esse órgão, mas este povo não ouve, o filho não ouve, não entra, não digere. Você vai ficar com esse pessoal, resolva o seu ministério, pule daqui lá e está escrito na sua escritura que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, você pode pular daqui, do topo deste templo, e os anjos vão te pegar, todo mundo vai ver e vai falar assim, meu Deus, é Deus, inegavelmente é Deus, e acabou seu problema, Jesus. Aí Jesus fala, não tentará o Senhor seu Deus. Pega Jesus, e ele é levado de forma para um monte. No monte, na forma mais subjetiva, porque tais influências partem todas no subjetivo. Entra aqui. Aí, Jesus, está vendo? Ó? Tudo isso eu vou te dar. Só se prostrar. Só me adorar. Ninguém está te vendo, porque toda tentação é no âmbito do eu só, do indivíduo só. Note que o diabo, quando quer tentar Cristo, não o leva a Corinto, uma cidade portuária extraordinária, leva para o deserto, porque é no deserto que o pai não vê, é no quarto que o pai não vê, é no baile que o pai não está, é na faculdade que o pai não está, ninguém está vendo. Eu moro em Curitiba. E aí vem o tentador. Aí Jesus olha para ele
mais uma vez, acaba com a história, porque só o Senhor teu Deus adorará. E a gente passa por esse texto batido, porque a gente prega sobre ele, não entendendo que toda essa tentação carrega ferramentas atrativas para a gente, quer no âmbito da nossa necessidade básica de comer pão, de fome, de carência afetiva, de desejo de colo, desejo de ser aceito, de ser amado, de ser visto, de ser aceito no grupo, e todas as tentações sempre ocorrem nesse âmbito. No âmbito psicológico, no âmbito social, o desejo de ser percebido, de se autoafirmar. Eu pulo do templo, e agora sou isso aí. Essa autoafirmação que permeia vossa excelência. Duvido que você faz isso. Duvido que você bebe, que você fuma, que você usa droga. Vamos ver se você faz mesmo. Aí você vai e se autoafirma como o macho, como a moça corajosa e se arrebenta toda. Por quê? Porque existe um terceiro elemento. Eu vejo filhos mortos, morte. A gente está vivendo uma era de uma depressão. É uma nuvem de morte que envolve a terra, um dessentido total, uma vontade só de morrer. Por quê? Não sei. Não sei. Filhos no quarto 24 horas, levanta, dorme, come. Devem orar, meu pai, fala para o papai fazer um banheiro aqui no meu quarto, que eu não preciso nem me locomover para minhas necessidades básicas, porque tudo que eu preciso é de mim, do meu celular, do meu mundo de ilusão virtual, fictício, dessa internet. Dentro, net, rede, essa nossa rede que tem abarganhados e matado uma quantidade enorme de jovens. Mortos. Morte. Você vê, não há... Meu Deus. Você olha, o pai olha e fala, meu Deus do céu, eu se estivesse nessa idade, eu com esta idade, 37 anos de idade, quase morto. Estava hoje brincando de ninja com meu filho. Todo ralado, arrebentado. Aí você olha para o seu filho dentro de casa. Meu Deus, o que é isso? Um desafio enorme da psicologia hoje. Por isso que eles estão quebrando cabeça. Psicólogo, psiquiatra. Porque é mais fácil você ser sintomático, você tratar a dor de cabeça, do que você falar assim, olha, a origem dela é isso. Qual é o problema da psicologia hoje? É que esta morte dos jovens, essa zumbificação humana, que não carrega projeto, sonho, vida, expectativa, esperança, que não bota a cara para fora e fala assim, olha, vou lutar, vou estudar. Por que esse desafio? Porque a grande maioria não foram violentados, não foram violentadas dentro de casa. Não houve estupro. O pai é legal, trabalha, é bacana. A mãe é uma dama. Às vezes uma serva de Deus. Às vezes uma educadora. É uma princesa. Educa. E aí, meu Deus, por que a gente tem uma mocidade, adolescência nesse estado? E gente de meia idade, gente nova, gente velha, por quê? Por quê? Qual é o porquê disso? Sabe por quê? Porque a gente não sabe, a gente não percebe,
nós não estamos percebendo que há um terceiro elemento entre eu e o meu filho, entre eu e a minha filha, entre você e a sua esposa, entre você e o seu aluno. Há um terceiro elemento. E a gente acha, eu vou trabalhar segunda-feira, vou embarcar na terça, com a sensação de que eu educo meu filho. Eu já não educo meu filho há muito tempo. As informações, as setas, as pulsões todas são advindas de outro. Olha no celular, pode ter certeza, tem um canalha tentando assediar a sua filha. Está com problema no casamento, pode ter certeza, tem um elemento. Tem uma mulher idosa que devia chegar perto das novas, como a Bíblia diz, você que é nova, ensina a sua filha a ser uma dona de casa, a ser uma profissional, mas a se submeter ao seu marido. Não, a gente se cala. Aí vai sofrendo influência de vizinha, de diversos. Seu filho está assim: existe uma serpente no seu jardim, mas você está ocupado demais. A gente está ocupado demais e para piorar, o agente que a gente tem aqui como fermento é o pecado dentro da igreja. E ainda tem, segundo Paulo em Efésios, o agente espiritual, que eu não vejo, principados e potestades e demônios que vão infiltrando na gente, perturbação, desejo de morte, de suicídio, de não sei porquê, esta minha vida, essa droga de vida. Eu acordo, tem pão, tem café, tem fruta, tem bolo, tem leite, eu almoço carne todo dia, eu vou na geladeira, está cheia, mas a minha vida é uma droga. Nessa nossa disfarçatez descarada, de não olhar para o céu e falar assim: eu sou rico, milionário. O problema é que a gente não ajuda. Os pais não ajudam. É chocante, no livro de 1 Reis, fala de um fator Adonias. O primeiro capítulo, 1º e 2º, conta a história desse moço. O rei Adonias. Rei não, se fez rei. Quem era Adonias? Filho de Davi. Davi está velho, quase morto, numa cama. É rei, tem que passar o reinado para alguém. O que Adonias faz? Vocês conhecem a história. Adonias junta um grupo, um sacerdote para validar, junta uma grande parcela da população de Israel, faz uma festa e fala assim: olha, meu pai está velho, eu sou rei, eu agora sou o rei de Israel. Está lá, capítulo 1 e 2. Se insurge contra o próprio pai, Davi, essa figura interessante da Bíblia, se insurge contra o próprio pai. O fruto disso é o seguinte: Davi fica sabendo, através de Betseba, mãe de Salomão, que chega perto dele e fala: o seu filho Adonias se insurgiu contra você, está trabalhando contra você, está fazendo tudo nas suas costas contra você, e você disse que seria Salomão. O que Davi faz? Chama Natã, chama sacerdote, chama a população, e para resumir, e fala assim: olha, o rei de Israel não é o meu filho Adonias, é o meu filho Salomão. E ele pega uma mula, a mula de Davi, não é um substantivo adjetivo, a mula de Davi, é uma mula, um animal, bota Salomão em cima e vai. Israel todo festejando, o nosso rei é Salomão. Adonias, são 2 filhos, Salomão e Adonias, filhos de Davi. Adonias fica sabendo,
vai lá no altar e segura o chifre. Segura o altar porque ninguém pode fazer nada com quem está preso no altar. Pega o altar e fica ali. Vê lá se Salomão não vai me matar, porque eu paguei um mico danado. Fiz festa e não sou rei. E Salomão fala, não, pode deixar, se você for bom, eu nunca faria isso com você, meu irmão. Aí Adonias, esse moço, criado na mesma casa, filho do mesmo pai, chama Betsebe e fala assim, olha, faz um pedido para o seu filho Salomão. Pede a mulher do meu pai. A virgem que estava com Davi, mas Davi não a havia possuído. Salomão ouve aquilo e fala assim, o quê? O que você está me pedindo, mãe? Você não percebeu que Adonias te mandou para pedir isso, para eu te matar, porque esse pedido é absurdo. Irmãos. Aí o que Salomão fala? Ele não passa de hoje. Aí é mais uma morte na casa de Davi. Salomão mata o seu irmão Adonias. Por que isso acontece na casa de Davi? Por quê? A Bíblia fala tudo. Né? O segredo está no versículo 6 do capítulo 1 de 1 Reis. Olha que lindo, olha que Davi, que lindo. Davi, o mesmo que chorou a morte de Absalão, mas nunca teve tempo de parar, aconselhar, educar, falar que do lado de fora está cheio de fermento, está cheio de serpentes. Olha que lindo. E nunca seu pai o tinha contrariado, perguntando para ele vez ou outra, por que fazes isso, meu filho? A gente vai sendo esse agente da desgraça dos nossos filhos por causa disso daqui. Davi nunca contrariou o boneco de ouro chamado Adonias. Não, Adonias fez isso, olha lá. Olha a hora que ele chegou. Olha, chegou 2h da manhã em casa. Olha com quem que ele está lidando. Olha como é que ele está mudado. Olha as palavras que estão saindo. Não contrarie o menino, meu Deus. Não contrarie, pelo amor de Deus. É de ouro. É uma boneca de porcelana. E aí a gente vai vivendo não contrariando os nossos filhos. Porque a gente quer que os nossos filhos nos amem. Achando que eles têm consciência do que é amor. Um sentimento nobre que a gente gasta décadas para descobrir, normalmente depois do casamento, que é amor. Porque antes é só vício. E a gente vai patrocinando. Sabe por quê? A gente ignora o que o mesmo Paulo no capítulo 15, eu estou terminando. Mesmo Paulo no capítulo 15 da sua carta a Coríntios, ele diz. Uma coisa seríssima. Ele fala o seguinte, no verso 33 do capítulo 15. As más conversas... Quem sabe esse versículo? Todo mundo sabe. Vamos falar todo mundo bem alto. As más conversações corrompem os bons costumes. Ô Marquinhos, agora você vai falar de costume, você está mudando, hein? Eu vou falar de costume agora. Costume. Lógico, por eu não ter só o Tico e o Teco conversando, um com o outro, decidindo a minha vida, eu não estou falando de roupa. Eu não estou falando da idiotice. Eu estou falando para a gente inteligente aqui. Quais os costumes Paulo fala? Que tais conversações, porque tudo acontece numa sutileza que a gente, é só você me dizer, não precisa. Eu converso com você meia hora e eu sei das suas companhias, eu sei do seu linguajar. Obreiro que começa, eu vou sair. É só ver o que ele tem visto, com quem ele tem conversado, o que ele tem comido. É fácil saber, é fácil detectar.
Mas a gente, pai, pastor, a gente não está colocando o bom costume na igreja, em casa, ou seja lá onde for. Quais são os bons costumes? Meu querido e amado. Lucas capítulo 22, verso 39. Vamos falar de costume que a gente esquece. Sabe por quê? Porque a gente está ocupado fazendo o filho desobedecer o pai, se levantar contra ele dentro de casa, tirando a autoridade da mãe. E a gente vai semeando fermento dentro de casa. Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. Jesus tinha o bom costume de ir ao Monte das Oliveiras orar. Esse é o costume que a gente não coloca dentro de casa. A gente não fala do poder da oração para os nossos filhos. A gente não ensina isso. Do contrário, é a gente que esconde do pai, porque o meu pai é muito antiquado. O horário que a sua filha chega dentro de casa. Quem compra roupa cavada, mostrando quase os pelos pubianos, é você, mãe. É você que compra. É eu que administro a hora quem chega na minha casa ou não. É eu que tenho que dar as diretrizes, eu tenho que pôr em ordem a minha casa. Porque eu vou garantir para vocês, olha, façam o que eu vou falar para vocês hoje, para que amanhã vocês não possam chorar muito, mãe. É melhor você falar um não, do que amanhã você chorar. A gente está vivendo aqui um recreio, você não pode imaginar. Está muito ocupado no Facebook. É uma coisa horrível, o tráfico de droga presente nessa cidade é uma coisa extraordinária, a eficiência que esse pessoal trabalha. Morte resolve-se na facada hoje em dia, recreio. Mas a gente não fala o costume de Jesus orar, não tem costume. E aí os filhos da gente não respeita pastor, não respeita líder do grupo de louvor, não respeita ninguém. Nada. Falta de oração. Porque a gente acha, eu que tenho 18 anos e vou cursar uma faculdade, a gente acha que eu consigo bancar a vida sozinho. Na minha oração, eu faço questão de manifestar a minha incompetência em existir sem Deus. Só o Senhor, é tudo o Senhor. Eu quero o que vem de ti. Eu quero o que for bom, o que procede da tua mão. Outro costume, Lucas capítulo 4, verso 16. É Jesus como de costume. Ele tinha um costume. Existem bons costumes que a gente está deixando acabar. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Qual é o costume? Vir na igreja. É costume? É costume. Eu não quero ir, mas você vai. Eu louvo ao meu Deus, muita raiva eu passei. Meu Deus, mas que vontade, meu Deus, de esganar. Porque eu estou brincando, domingo, meus primos aqui, no quintal da minha vozinha aqui, ó, o nosso tesouro foi embora. Aí o meu pai, 6 horas, culto 7 horas, não precisava titubear. Bola couro para um lado, porque senão é couro dentro de casa. Escolhe o couro que tu queres, em nome de Jesus. E hoje,
eu falo assim, meu Deus, glória a Deus, porque eu não tinha a capacidade de gerenciar o que é bom para mim. Não, eu não sei do que é bom para mim. O meu pai sabe, a minha mãe sabe, eu não sei. Costume de ir na igreja agora por causa de picuinha, de bobice, por causa de discórdia, de contenda, a igreja vai virando essa moeda de troca. E aí, da hora do culto, não, eles não vão na igreja porque eu briguei com a Santa Rita. Então, meus filhos não vão na igreja. E aí, a gente vai deixando eles... Continua assim. E depois de uns anos, vem aqui orar, pedir oração para mim. Ai, meu Deus, Marquinhos, vamos orar para o meu filho voltar para a igreja. Porque a gente acha muito forte, sabe? A juventude é assim, é uma força, Jesus amado. Marquinhos, eu estava lá, sentei... Naquela rodinha, os caras fumando um baseado, Marquinhos. Mas, eu ria muito, cara. Porque você sabe, né? Eu sou sal da terra, né, Marquinhos? Então, eu tenho que estar lá, misturado. Aí, eu te dou pouco tempo. A minha diferença de vocês, do seu pai e da sua mãe, em relação à influência, é tempo. Cada um tem o seu tempo. Você vai chegar num tarugo deste tamanho na boca. Pode ter certeza disso, se você continuar assim. Jesus andou, amou, conversou, entrou, comeu, bebeu com pecadores. Nunca saiu de uma festa carregado. Vamos ler o Evangelho de Marcos. E Jesus saindo carregado da festa do Simão Mago, o levamos para casa. Nunca. A mãe de Jesus nunca chegou aí e falou assim, olha, ô Maria, você tem que ver que papelão, que vergonha a sua filha, lá no parque da exposição. Ou quando é pior, chega para o pastor e fala assim, olha, você tem que ver que lindo aquela moça do grupo da mocidade, mostrando umbigo, perna, coxa, e pense em algo mais. Nunca. Jesus nunca fez isso. Porque ele era sal da terra. Não era areia de Copacabana, branco como o sal, mas não é sal. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando isso por causa de uma coisa seríssima, e que eu julgo ser da parte de Deus. E eu quero que você guarde isso aqui no seu coração. E me escute com atenção. Olha, igreja, este povo que está aqui, é coisa seríssima. Eu não vou tolerar como pastor fermento dentro da igreja. A Bíblia fala, tirai do meio de vós. Seja a minha filha, seja meu irmão, seja quem for, esta igreja vai prezar pela santidade de Deus. O problema da igreja de Coríntios é que o padrão era eu. É da baixeza do meu teto. Você viu o que o Juarez leu hoje aqui? Salmos, capítulo 50. O padrão humano é esse aqui, do Salmo 50. O Juarez leu, você não deve ter entendido. Olha só. É Deus falando. Quando você vê um ladrão, consentes com ele. Sabe como é que é, né? É só aquela pastinha que ele trouxe lá da escola, sabe? É só uma agendinha. O seu filho não é. Seu filho só chegou com uma borracha dentro de casa. Com 7 anos de idade. Não, eu peguei do meu amigo, você não vai mandar ele devolver e pedir desculpa. Não. Consente. Tem parte com adúltero. Soltas a tua boca para falar o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra o teu irmão. É a fofoca. É a nossa capacidade de destruir a existência do outro com esta língua. Fala mal do filho da sua mãe. Aí olha Jesus, olha Deus falando para mim hoje.
Aí, Marquinho, estas coisas você tem feito. É o versículo 21. E eu me calei, Marquinho. Você pensava, Marquinho, que eu era da sua laia, Marquinho. Você pensava que eu era como tu. Mas eu não sou como você. Eu te arguirei. Eu te arguirei. E em sua ordem tudo porei diante dos meus olhos. O que eu estou falando aqui? Existem dois pilares desse texto. Porque a igreja é santa, gente, e eu vou dar conta, o problema é esse. Todo mundo vai estar fazendo festa, e eu não. Sabe, aquela turma que vai. E aí, quem responde por eles? Eu respondo por eles. Aí o que você fez? Você falou, disso, caiu dos meus ombros hoje. Decida retirar o fermento do seu coração. Existem dois pilares desse texto para a gente cear. Quais são? Versículo que diz, no capítulo 5, verdade. Duas coisas essenciais do texto. Sinceridade e verdade. São dois pilares, versículo 8. Os pães asmos, não pode ser fast food, não pode ser, vou fazer um lanche na igreja. Porque até na minha pseudo-moralidade, esconde em mim um pecado. Até quando você veio hoje aqui e falou assim, meu Deus do céu, hoje eu não ceio. Olha que santo que você é. Olha que temor que você acha que você tem. Você não tem temor. Você vai ter temor se você falar hoje assim, meu Deus, eu não sei o dia de amanhã porque não me pertence. Mas o que eu estava fazendo até o dia de hoje, eu não faço mais. E eu vou tomar. Porque isso é uma decisão sincera e verdadeira dentro de mim. Todos tomem. Cuidado com aquilo que se agiganta dentro da gente, dentro da nossa casa, dentro da igreja. Eu não vou mais permitir. Não vou. A igreja é de Deus, é santa, pura, imaculada, lavada, remida. Pelo sangue, não foi de bode, nem de jumento, nem de carneiro, mas pelo precioso sangue de Jesus. Vamos ficar de pé. Senhor, nesta hora, neste momento, eu venho a Ti, com toda sinceridade e verdade, pedindo ao Senhor perdão por todos os meus pecados. Os que eu cometi com toda consciência, diabrice, malignidade, e até aqueles que eu fiz sem perceber. O que eu quero, meu Deus, é participar deste símbolo, desta sua morte, que não foi em vão. Agora lava a sua igreja pelo poder da sua palavra. Prepara a sua igreja, meu Deus, para esse momento de memória deste santo sacrifício, que eu não vou pisar, que eu não vou dar as costas, que eu não vou... Eu me arrependo, meu Deus, primeiro nessa igreja, como pastor, eu me arrependo dos meus pecados. Me lava, me limpa, me purifica, me santifica, me faz aceito, me aceita, meu Deus, pela justiça de Cristo. E nós consagramos estes elementos, o suco de uva e o pão. Consagramos e separamos para essa lembrança, para essa festa, que seja de fato asmos de sinceridade e verdade. Perdoa, meu Deus, em nome de Jesus, é o meu clamor.
Dito isso, vamos nos assentar, nos alegrar e cear. Quem vai cantar? Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. De adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração,
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Quero também dizer aos irmãos, enquanto o conjunto ceia, que foi também proposto para a gente aqui nessa igreja, que a gente vai fazer mensalmente um culto dedicado à família, a casal. E é uma área abandonada por todo tipo de igreja, e a gente vai começar a falar sobre casamento, sobre tudo que envolve casamento. O primeiro será no dia... a Thalita está aqui? Vem cá, Thalita. O primeiro será no dia qual, Felipe? Meu Deus, essa equipe, meu Deus do céu. Dia 25, tá bom? Tá todo mundo convidado. Eu vou falar primeiro, vou introduzir, tá bom? Mas a gente vai entrar muito a fundo todo mês em todas as áreas do casamento. Avisar a Fernanda. Qual delas? A Fernanda da Noêmia. A Fernanda da Noêmia. Quem quiser, porque a gente vai preparar, vai ter um comes e bebes também para os casais, tá bom? A criança vai poder ir porque não tem censura neste. Quando eu for falar questão de sexual, a gente vai pôr censura, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Olha, com toda sinceridade, eu quero agradecer vocês. Estou feliz de ver a minha querida Thalitinha aqui. Não vou pedir ela para cá, não vou judiar dela não, tá bom? Mas eu estou muito feliz em vê-la. Nós vamos apresentar o Pedro quando o Wilton chegar, tá bom? Não é isso? Dia 26. Todo mundo vem, tá? Para privilegiar também a gente. Escola Dominical às quartas-feiras, o livro é interessantíssimo, é Levíticos, sombras, tipologia, super interessante, tá bom? Muito obrigado a vocês. Deus abençoe vocês muito, tá bom? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento aqui na sua casa. Louvar o Senhor pela sua palavra, que é pura, que é boa, que é verdadeira. Muito obrigado por cada visitante, por cada vida. Abençoa a família, cada família representada aqui por essa pessoinha que veio aqui. Glorifica o seu nome no nosso meio, através desta igreja, que seja assim para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Uma reunião com a mocidade, os adolescentes, logo após a bênção apostólica. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão perfeita do Espírito Santo, seja com todos, desde agora e para sempre. Todos digam amém.